Olá e bem-vindos! Hoje a gente tem em mãos um material que é fascinante. É o relatório sobre o cenário de ameaças na América Latina 2025 da CrowdStrike. E a nossa missão aqui é mergulhar nesse documento e tentar decifrar o que está acontecendo na cibersegurança da nossa região, né? América Central, Caribe, América do Sul. Vamos tentar entender quem são os atores, o que eles querem e o que está realmente em jogo nesse tabuleiro digital. Exatamente. E o que o relatório já deixa claro logo de cara é essa tensão. A América Latina está numa encruzilhada. De um lado, a gente vê um esforço enorme dos países para se fortalecerem, sabe? Criando leis e estruturas de defesa. Do outro, a região virou um alvo cada vez mais cobiçado, e um terreno fértil para todo tipo de adversário, seja o criminoso atrás de dinheiro, o espião de outro país ou o ativista com uma causa. O relatório começa com uma ideia que eu achei bem interessante, que é separar as tendências em macro e micro. Isso. À primeira vista, parece só um jeito de organizar, mas o contraste entre elas é que conta a história toda, não é? É o ponto central. As macro tendências são, digamos, a foto bonita. A parte otimista da história. Os governos, de forma geral, estão acordando para o problema. Estão criando leis mais duras, investindo em defesa e buscando parcerias com EU, União Europeia, para aprender com quem já está nessa estrada há mais tempo. É um movimento claro de amadurecimento. Ok, essa visão de cima, né? Mas aí vem as microtendências, que são os problemas do dia a dia. E aí a coisa fica bem mais complicada. Muito mais. O relatório aponta, assim, 3 grandes focos de tensão. O primeiro é a tecnologia chinesa. Essa questão de usar ou não equipamentos da Huawei para o 5G, por exemplo, deixou de ser uma discussão técnica, virou uma briga geopolítica pesada. Totalmente. E o segundo ponto? O segundo é a inteligência artificial. Os governos estão num dilema, né? Como é que se usa a IA para se desenvolver e, ao mesmo tempo, se protege das fraudes e da desinformação que ela mesma pode criar? É uma faca de 2 gumes. Exato. E o terceiro, que para mim é o mais assustador, é o uso de spyware. Os programas espiões. Vários países investigando seus próprios governos por usarem essa tecnologia para espionar oponentes políticos, jornalistas. Quer dizer, a ferramenta que deveria proteger o país de ameaças externas está sendo usada como arma contra os próprios cidadãos. Isso é muito grave. E como é que essa confusão toda se manifesta na prática? O relatório dá exemplos, né? Sim, e os contrastes são gritantes. Vamos para a América Central. A Costa Rica é um caso, assim, emblemático. Em 2022, o país sofreu um ataque de ransomware que paralisou o governo. Foi devastador. Como resposta, eles receberam 25 milhões de dólares dos Estados Unidos para montar um centro de segurança e... Baniram a Huawei. Exato. Baniram a Huawei, citando riscos de segurança nacional. Uma decisão super alinhada aos americanos. E aí, do outro lado da rua, literalmente, a gente tem o Panamá. O Panamá, que fez o movimento oposto. Foi escolhido pela própria Huawei para ser a sede do seu primeiro centro de cibersegurança e transparência na América Latina. Isso mostra que a escolha de um fornecedor de 5G não tem nada de puramente técnico, né? É uma declaração de alinhamento geopolítico. Você está escolhendo um lado. E aquela questão da IA que você mencionou também não é teórica, né? Já está acontecendo. De jeito nenhum. A Costa Rica já está emitindo alertas sobre golpes com vídeos deepfake de figuras públicas. E em Belize, o governo teve que vir a público desmentir mensagens falsas do ministro da Saúde que foram criadas por IA. O problema é real, é imediato. Descendo para a América do Sul, a gente vê a mesma dinâmica. Por um lado, fortalecimento. O relatório elogia, por exemplo, Chile e Uruguai por aprovarem leis de cibersegurança bem robustas. E a cooperação militar também está aumentando, né? Com Brasil e Chile fazendo exercícios juntos. Sem dúvida. Mas, de novo, quando você olha para dentro dos países, o cenário é de conflito. O relatório destaca a investigação no Brasil sobre o suposto uso de um sistema de espionagem por aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. A suspeita é de que, sei lá, cerca de 30 mil brasileiros, incluindo juízes do STF, tenham sido monitorados ilegalmente. E não é um caso isolado, pelo visto. Longe disso. Na Colômbia, uma história muito parecida. O presidente Gustavo Petro
abriu uma investigação sobre a compra do spyware Pegasus. O Pegasus é talvez o mais famoso do mundo, né? O mais famoso. E a suspeita é a mesma: espionagem de políticos, ativistas, cidadãos comuns. Isso mostra como a tecnologia pode proteger uma nação e, ao mesmo tempo, minar a própria democracia por dentro. E o relatório ainda aponta 2 países que jogam com regras totalmente diferentes: Venezuela e Cuba. Eles usam o termo cibersegurança de um jeito bem particular. É uma inversão completa do conceito. Na Venezuela, o governo Maduro alegou ter sofrido ciberataques, sem apresentar nenhuma prova, claro, para justificar a demora nos resultados da eleição presidencial de 2024. Antes disso, já tinha bloqueado dezenas de sites de notícias. É a tática clássica, né? Criar um inimigo externo para justificar uma ação interna. Exatamente. Em Cuba, o roteiro se repete. O governo culpou um cyberataque misterioso pelo adiamento de um aumento no preço dos combustíveis. E quando estouraram protestos, a internet foi, convenientemente, interrompida. Mas o mais alarmante, eu acho, é a descoberta de uma instalação de vigilância eletrônica em Cuba com fortes indícios de ligação com o governo chinês que estaria sendo usada para espionar os Estados Unidos. Então, para esses regimes, cibersegurança não significa proteger o cidadão e sim controlar a população e silenciar a oposição? É um conceito quase orwelliano? É uma cooptação da linguagem, sem dúvida. O perigo é que, para a população, a justificativa parece legítima. Estamos garantindo a sua segurança. A linha entre proteção e controle se torna invisível. Ok, vamos mergulhar agora no submundo do e-crime, o crime com fins lucrativos. A CrowdStrike, que é a autora do relatório, tem um jeito peculiar de nomear os grupos, né? Eles usam o codinome Spider para adversários com motivação financeira. Isso, ouviu Spider é crime por dinheiro, e os números são bem expressivos. Em 2024, foram 291 vítimas de ransomware listadas publicamente na América Latina, um aumento de 15%. O Brasil lidera esse ranking com folga, com 119 vítimas. Depois vem México e Argentina. E por que especificamente tecnologia, finanças e varejo são os setores mais visados? O que eles têm em comum? Dinheiro e dados, basicamente. O setor financeiro é óbvio, é onde o dinheiro está. Varejo tem uma montanha de dados de cartão de crédito e informações pessoais, e o de tecnologia é um alvo duplo. Eles têm seus próprios dados valiosos, mas invadir uma empresa de tecnologia pode dar aos criminosos acesso às redes dos clientes dessa empresa. Multiplica o impacto. O que mais me impressionou nessa parte foi a descrição do que o relatório chama de ecossistema clandestino. Não são só uns hackers agindo sozinhos, é uma indústria. Uma indústria profissionalizada. O relatório dá o exemplo de um grupo brasileiro, o Robox Spider. Ele não comete os ataques diretamente. Ele opera um Kryper como serviço. Pensa nisso como um serviço de lavagem, só que para código malicioso. O criminoso entrega o malware sujo e o Robot Spider devolve o código embaralhado, disfarçado, para não ser pego pelos antivírus. É um serviço profissional. É a terceirização do crime. E tem outro dado que me deixou de queixo caído. A queda no preço para comprar o acesso inicial a uma rede de uma empresa. Em 2023, custava quase $3.400. Em 2024, caiu para tipo 1.300. Por que essa queda tão brusca? É pura lei da oferta e da demanda. A mão de obra do cibercrime se tornou mais acessível, as ferramentas estão mais fáceis de usar. Isso significa que a barreira de entrada para ser hacker hoje é muito menor. Tem mais gente vendendo esses acessos, o que inunda o mercado e derruba o preço. O resultado prático é que o crime se democratizou, sabe? Uma empresa pequena, que antes não se via como um alvo, de repente se torna um alvo viável. Vamos pegar um exemplo concreto. O relatório fala do Odyssey Spider, que atua no Brasil. Como ele funciona? O Odyssey Spider é um especialista. Ele foca no setor de hotelaria e viagens desde 2018. O método clássico deles é enviar e-mails de phishing, aqueles e-mails falsos com temas como confirmação de reserva. O funcionário do hotel clica, instala um malware e esse programa começa a roubar todos os dados de cartão de crédito que passam pelos sistemas. É um ataque super direcionado. E esses grupos não ficam parados, eles evoluem.
O relatório menciona o uso de novas linguagens de programação, como o Rust. Por que isso é relevante? É um sinal de sofisticação. Linguagens como Rust são mais difíceis de serem analisadas pelas ferramentas de segurança. Adotar uma nova linguagem é um investimento. Isso mostra que eles estão numa corrida armamentista constante contra a indústria de segurança. Eles inovam tanto quanto as equipes que tentam detê-los. Então, tá claro que a motivação financeira move uma máquina de crime gigantesca. Mas o dinheiro não é a única razão, certo? O relatório mostra que, às vezes, o prêmio é outro. Informação, poder, aí entramos na espionagem entre nações. Exatamente. Esses ataques são uma fração menor do total, mas o nível de sofisticação é altíssimo. Os principais atores estatais que o relatório identificou na América Latina são ligados à China, Coreia do Norte e Rússia, sendo que a China é de longe a mais ativa. E tem um grupo específico que eles mencionam, o Vixen Panda. Sim, o Vixen Panda, ligado à China, tem um histórico longo de ataques na região, desde 2019. Eles miram em ministérios de relações exteriores, órgãos do governo, ONGs, em países como o Brasil, Argentina, México, Colômbia. O objetivo aqui não é dinheiro, é coleta de inteligência estratégica a longo prazo. E isso se conecta diretamente com a nossa discussão lá do início, sobre a infraestrutura da cyber. Da Huawei, exatamente. A presença de grupos de espionagem chineses ativos na região levanta questões muito sérias sobre a vulnerabilidade de países que adotam massivamente a tecnologia chinesa em redes críticas. A coleta de inteligência e a influência econômica andam de mãos dadas. Não dá para separar. Do outro lado desse espectro, temos o hacktivismo. Não é por dinheiro, não é por um Estado, mas por ideologia. E a eleição na Venezuela em 2024 foi um prato cheio para eles, né? Foi um catalisador. Vários grupos, como o GlorySec e outros afiliados ao Anonymous, lançaram ataques contra sites do governo Maduro. O objetivo era protestar contra as alegações de fraude, chamar a atenção internacional. É o ativismo político usando o ciberespaço como palanque. E essa não é a única causa. O relatório cita o GhostSec e a Operação Cuba Libra. Um caso fascinante. O GhostSec reativou essa operação para expor as ligações entre os governos de Cuba e da China. Aqui, o ativismo digital vira uma ferramenta de contra-informação geopolítica, tentando influenciar a opinião pública. Mas acho que nenhum caso de hacktivismo recente teve o impacto do grupo Guacamaya. Eu fiquei realmente impressionada com a audácia deles. O Guacamaya mudou o jogo em 2022. Eles não só vazaram uma quantidade colossal de dados de empresas de mineração, órgãos militares, expondo segredos, práticas controversas. O mais incrível é o que eles fizeram depois. Eles publicaram um tutorial. É como um ladrão de banco que não só rouba o dinheiro, mas deixa um manual na porta ensinando outros a fazerem o mesmo. Exatamente essa analogia. Eles publicaram um vídeo explicando passo a passo como realizaram a invasão. A intenção era explícita: desmistificar o hacking e inspirar uma nova geração de ativistas. O legado do Guacamaya não foi só o vazamento, foi o compartilhamento do conhecimento. E essa influência ainda reverbera. Uau! Então, juntando todas as peças, o que este relatório nos mostra é uma América Latina numa encruzilhada digital muito clara. De um lado, essa corrida para se modernizar, se proteger. Do outro, um campo de batalha cada vez mais complexo, com criminosos virando empresários, nações se espionando e ativistas usando a rede como arma. E a grande questão que fica no ar, e que o relatório deixa implícita, é sobre soberania. A digitalização é inevitável, é essencial para o crescimento, mas ela traz novas dependências e vulnerabilidades. A linha que separa o progresso tecnológico do risco geopolítico está cada vez mais fina. Isso nos deixa com uma reflexão final, um pensamento para levar conosco. À medida que a América Latina aprofunda sua digitalização, muitas vezes dependendo de tecnologias e infraestruturas que vêm de superpotências globais, como China e Estados Unidos, a pergunta que fica é: a região está, de fato, construindo uma soberania digital própria? Ou está, talvez sem perceber, se tornando apenas um palco secundário onde as grandes disputas cibernéticas do século XXI são travadas?